Incêndio agrava perdas na cana-de-açúcar em São Paulo, que sofre com seca desde abril. Queimar cana é queimar dinheiro, diz presidente de associação. Falta de chuvas já diminuiu expectativa de colheita nesta safra e fogo destruiu rebrotas que dariam origem à próxima colheita. A onda de incêndios no interior do estado São Paulo piorou a situação das lavouras de cana-de-açúcar, que já vinham registrando perdas desde abril por causa da seca que atinge a região. O fogo não só queimou a cana que estava de pé, e que, portanto, seria colhida nesta safra, como também destruiu rebrotas que dariam origem à próxima colheita. As perdas vão aumentar o custo do produtor para renovar as plantações, reduzir a produtividade, menos quantidade colhida por área, e podem impactar os preços do açúcar e do etanol. É o que afirmam o CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana, José Guilherme Nogueira, e o analista de cana-de-açúcar das Safras e Mercados Maurício Muruci. Uma onda de incêndios atingiu o interior de São Paulo no final de semana, deixando 48 municípios da região em alerta máximo para queimadas. 2 pessoas morreram e mais de 800 tiveram que deixar as suas casas. 5 suspeitos foram presos. Estima-se que 3.837 propriedades rurais foram atingidas em 144 municípios paulistas, causando perdas de R$1 bilhão para a agricultura e pecuária. O fogo não só queimou a cana, como plantações de frutas e seringueiras e carbonizou animais de criação, como bois e vacas. Cana-de-açúcar já sofria com a seca. Quando a safra de cana-de-açúcar começou, lá em abril, o setor estimava que o estado de SP colheria 420 milhões de toneladas, projeção que foi sendo frustrada pouco a pouco por causa da seca. Hoje a Orplana estima uma colheita de 370 milhões de toneladas, uma queda de 12% em relação à previsão inicial. Desde abril praticamente não choveu nos canaviais, pontua o analista de cana-de-açúcar das Safras e Mercados Maurício Muruci. Nogueira da Orplana explica que a seca deixa a planta de cana mais fina, rachada e a isoporiza, reduzindo a sua quantidade de açúcar. A cana acaba não ficando boa para a extração e, portanto, para a produção de açúcar e etanol, diz Nogueira. Impacto do fogo. Os incêndios do último final de semana só pioraram a situação. Os mais de 2.000 focos de fogo entre sexta-feira 23 e sábado 24 queimaram cerca de 5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em 59 mil hectares, o que corresponde a cerca de 1,5% da produção total de SP. É um percentual pequeno, mas o problema é que o fogo também queimou rebrotas, o que vai reduzir a produtividade da próxima safra. Cada planta de cana consegue rebrotar de 5 a 6 vezes, o que significa que com uma mesma planta, o produtor consegue ter de 5 a 6 safras. Com as perdas provocadas pelo incêndio, portanto, alguns agricultores terão que replantar ou terão menos safras com o mesmo plantio, o que tende a aumentar os custos de produção. Além disso, quando uma planta de cana é queimada, ela precisa ser colhida logo, pois depois de 6 a 7 dias, começa a haver risco de aparecimento de fungos e bactérias que inviabilizam o uso da planta para a produção de açúcar e etanol, diz Nogueira. Imagina colher os 59 mil hectares que foram atingidos. Não tem máquina o suficiente para colher isso tudo, pontua. Perdas devem ser maiores. A Orplana deve divulgar nesta quarta-feira 28, novos números sobre os impactos dos incêndios, incluindo as perdas de domingo 25 e segunda, 26. Além disso, como a seca deve se prolongar em setembro, há possibilidade de redução nas estimativas de colheita. Devemos revisar as projeções de produção para baixo, diz Nogueira. Muruci dos Safras ressalta que a primeira metade safra de cana já teve uma redução de 30% na produtividade, na quantidade de cana colhida por hectare, mas com incêndios, espera-se uma queda de mais 30%. Portanto, vamos ter uma queda de 60% na produtividade da cana a ser colhida nesse segundo semestre. Impactos no preço do açúcar e etanol. Para Muruci e Nogueira, a seca e os incêndios podem elevar os preços do etanol e do açúcar ao consumidor. Quando você tem essa redução de produtividade, você tem menos oferta de matéria-prima para a indústria. E isso vai impactar preços, diz o CEO da Orplana. Na segunda-feira 26, os contratos futuros do açúcar bruto na Bolsa de Nova York subiram 3,5%, puxados pelos incêndios no Brasil, que é o maior produtor de cana do mundo. O incêndio foi o gatilho para a alta de preços na Bolsa de Nova York. Mas o mercado também está precificando a seca e a quebra que já estavam acontecendo. Não dá para colocar tudo na conta do incêndio. A questão é que o mercado ainda não estava precificando a seca, diz Nogueira. Nesta terça-feira 27,
O açúcar na Bolsa de Nova York continuava em alta. Pela manhã, a cotação subiu cerca de 1,67%, um aumento menos intenso do que na véspera. Desde quinta-feira passada, a cotação já subiu 8%, destaca Murusci. Em relação ao etanol, o analista do Safras avalia que o impacto ao consumidor deve chegar daqui a 15 ou 20 dias. É o tempo desta cana que foi prejudicada ser colhida, processada, ir para a distribuidora e chegar nos postos. Por todos os prejuízos que os incêndios trouxeram às lavouras, Nogueira ressalta que queimar cana é queimar dinheiro. Ele lembra que no passado, era muito comum que a palha fosse queimada para facilitar o trabalho de colheita. Mas isso começou a mudar a partir de 2007, quando produtores e usinas paulistas assinaram, junto ao governo de SP, um acordo que proibiu a prática. Esse documento é conhecido por Protocolo Agroambiental, Etanol Mais Verde. Além disso, Nogueira destaca que a mecanização da colheita acaba com a necessidade de uso do fogo. Hoje, 98,7% da colheita é mecanizada. E o que não é mecanizado, é colhido sem queimar, afirma. O CEO da Orplana lembra que hoje o setor utiliza todos os subprodutos da plantação de cana, não somente a planta para produzir o açúcar e o etanol, como também o bagaço e a palha para geração de bioeletricidade, por exemplo. Apesar disso, Nogueira explica que é comum ocorrerem incêndios em plantações de cana, mas não por motivos ligados à produção. Infelizmente, isso acontece todos os anos. A Orplana tem um dado de que 70% dos incêndios, nas plantações de cana, são causados por pessoas, bitucas de cigarro na beira de rodovia ou pessoas ateando fogo para limpeza de terreno ou limpeza de lixo. Aquela fuligem do fogo é levada pelo vento e cai em cima dos canaviais, de floresta seca, diz Nogueira. Por causa disso, ele explica que os produtores de cana, as usinas e o Corpo de Bombeiros do Estado de SP têm planos de auxílios mútuos, conhecidos como PAMS. Como funcionam os PAMS? São redes de apoio em casos de incêndios que já existem em todo o estado. Quando uma usina, um produtor ou um bombeiro verifica a incidência de fogo pelo satélite, um alerta é emitido dentro desse grupo para movimentar os caminhões-pipas das usinas e dos produtores para o foco, diz Nogueira. Presos pelos incêndios. Até o momento, 5 pessoas foram presas no interior do estado de São Paulo por suspeita de participarem dos incêndios. São pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa, disse o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, na segunda-feira. O governo acredita por hora que não há uma ação orquestrada. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam. No domingo 25, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os incêndios registrados no interior de São Paulo são atípicos e precisam ser investigados. Segundo Marina, a PF abriu 2 inquéritos para apurar as causas das queimadas em São Paulo.